A Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: na pessoa bendita, o Senhor Jesus Cristo nos alertou a respeito dos demônios, dos anjos caídos. Os anjos caídos, desde o início da queda, do início da criação da humanidade. Satanás tem feito de tudo para separar o homem de Deus. A primeira queda aconteceu no jardim do Éden. O diabo, com sua astúcia, a Bíblia diz que a serpente, símbolo do diabo, de Satanás, ele enganou Eva com a fruta, levou a mulher a transgredir contra Deus para desobedecer ao Senhor. E a transgressão é pecado, e o salário do pecado é morte. Ao longo da história, nós vemos pela Bíblia as ações dos demônios com o fato de separar o homem de Deus, de separar o Criador da sua criatura. Mas detalhe, o Espírito Santo enviou Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. O apóstolo Paulo escreveu assim, lá em primeira, ele escreveu lá em Atos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 28, que diz o seguinte: olhai por todos vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para apacentar a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja foi comprada com o seu sangue. 1 Coríntios capítulo 2, 12, tem fundamental importância para a igreja. A igreja tem homens sábios, tementes a Deus, homens que têm um Espírito Santo. Veja bem, no passado, Wilton, eu não conhecia a palavra, não conhecia a verdade. Servia a demônios, orixás, preto velho. E lá o diabo se passava pelo arcanjo Miguel, na Umbanda, pelo arcanjo Miguel, pelo apóstolo Pedro. E nós, muita gente nas religiões, pessoas sinceras, por falta de conhecimento bíblico, é enganado pelos demônios. Veja bem, os demônios na Umbanda, no Candomblé, as pessoas, o homem feito a mais semelhança de Deus, chamado de cavalo. Na Umbanda ele se manifesta como preto velho, como caboclo. No espiritismo alto se manifesta como médico, como cientista. Veja bem, em cada setor da sociedade, o diabo tem várias pessoas. No meio dos artistas, ele trabalha como um místico para cada classe de pessoa, o seu conhecimento. Ele engana as pessoas, mas é o que a Bíblia diz, que Deus capacitou. Deus capacitou a igreja, os seus servos. Jesus disse, olha, que o diabo seria capaz de se transformar num anjo de luz, que se possível fora, enganaria aos teus eleitos. Eu não conhecia. As literaturas espírita fala de reencarnação, fala de espírito desencarnado. Primeira coisa, a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, Provérbios, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Ela fala o seguinte, os vivos sabem que vão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, pois a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, tu já passou nessa vida e não tem nenhuma recompensa. Meu amigo, eu, como humilde servo do Senhor, alcançado pela graça de Deus, eu digo para você, vem para Jesus, vem para Cristo, porque na cruz nós vemos
Marcos capítulo 15, a partir dos versículos 34 ao 39, lá fala da agonia da cruz. No candomblé, a gente é chamado de cavalo, de burro do diabo. A diferença: na igreja, na casa do Deus verdadeiro, sou chamado filho do Deus. Veja bem, Deus nos adotou. Ele nos dá o direito de sermos filhos, seus filhos. E tem um livro, da mesma forma como nós nascemos aqui na terra. Se vai no cartório do registro civil para se registrar um nascimento ou um casamento, assim também é com aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus veio para os seus, que são os judeus, mas eles não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos seus filhos. Venha ser filho de Deus. Venha registrar seu nome no cartório eterno, que é o livro da vida. Existe um cartório, existe um livro que existe, que é o livro da vida. A todos que o recebem, o reconhecem como Senhor e Salvador. Vem para Jesus. Deixa de ser cavalo do diabo. Vem ser herdeiro de outras coisas, porque a Bíblia diz que o herdeiro que tem direito à herança, a herança de vida eterna. Portanto, meu amigo, Satanás, ao longo da história, ele tem enganado na igreja os falsos profetas, as heresias. O apóstolo Paulo escreveu que, lá em 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos tempos muitos se afastariam da fé, dando ouvido a espírito enganador, doutrina de demônio. Vem para Jesus, se converta, Deus vai te encher, da mesma forma que Deus me tirou das trevas no mais profundo do abismo. Detalhe: o diabo tentou tirar a minha vida, meu amigo, o suicídio, mas Deus, na sua infinita misericórdia, que é maior que o inferno, aprovei ele, não permitir. Vem para Jesus, vem para o Espírito Santo. A Bíblia, a palavra de Deus, contém toda a verdade. O diabo ele não conseguiu desmentir a Bíblia. O diabo ele não tem poder nos separar do amor de Deus. Paulo escreveu que nada pode me separar do amor de Deus, tem Jesus Cristo. Vem para Jesus. Nas igrejas o diabo deita e rola reteté, caindo pelo poder do diabo. Na igreja onde eu sou pastor, as pessoas caem pelo poder de Deus, mas endemoniado. Nós colocamos a mão. Portanto, venha para Jesus e através do Espírito Santo, meu amigo, você vai entender. A Bíblia diz que havia em Lida uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E o apóstolo Paulo, quando ele pregava, a Bíblia diz que Deus abriu o coração para que ela entendesse o que Paulo escrevia. Vem para Jesus. Da mesma forma que Deus abriu os olhos de Lídia para entender o que Paulo pregava. E depois que ela entendeu, ela se batizou. Veja bem, não precisa fazer curso de batismo, não. A mensagem da cruz ela é poderosa para te convencer e te levar a uma conversão profunda. Portanto, meu amigo, vem para Jesus, sai do engano, que nas religiões, nas igrejas, o diabo tem deitado e rolado. O diabo só deita e rola na vida daqueles que não obedecem, daqueles que não temem a Deus. O uso e costume do treino de alma não funciona. O diabo não teme a aparência externa. O diabo teme aquele que diante de Deus dobra o joelho e se humilha, como faziam os profetas do passado, Daniel, Jeremias e outros. O diabo só teme aqueles que diante de Deus tem uma postura, que sozinho no quarto, que nem a gente fica horas de consagração. Portanto, vem para Jesus, porque não um bando. O diabo se passava por apóstolo Pedro e pelo arcanjo Miguel. Nas religião alta, ele passa como cientista, como médico. E na igreja, ele deita e rola com os falsos profetas, a falsa profecia. Vem para Jesus, não deixe o diabo te enganar. Venha ser filho de Deus, venha ser chamar filho de Deus. Deixe de ser cavalo do diabo, venha ser filho de Deus. E de todas as coisas,
e ter vida eterna.